Olá, queridos, bom dia. Pastor Josias. Estou com a minha Bíblia aberta no livro que Paulo escreve na carta, aliás, que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 6, o versículo de número 16, Romanos 6,16, que vai dizer: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nesse texto, nós temos o apóstolo Paulo trazendo uma consideração no que tange a um aprisionamento. Ele vai falar de servidão. E se nós tivéssemos que trocar a palavra servo para uma mais atual, fidedigna, nós diríamos escravos. O apóstolo diz que aquele para quem nós nos oferecemos para servir. Quando eu percebo essa questão de oferecimento, nós nos oferecemos, eu consigo compreender uma questão de escolha, uma questão de voluntariado. É alguém que voluntariamente se oferece para executar, para fazer determinada coisa. E o apóstolo, ele começa com a retórica, com a pergunta: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, observa, existe um oferecimento nosso voluntário para alguém ou para alguma coisa. E ele diz que a esse a quem nós nos oferecemos, desse nós nos tornamos escravos. Parece muito difícil essa concepção, onde nós percebemos que nós mesmos nos escravizamos de modo voluntário, de modo opcional. Uma opção. E quando ele diz que esse oferecimento que nós fazemos é para a obediência, ou seja, nós vamos obedecer àquele a quem nós elegemos. É já de muito sabido que nós somos seres influenciáveis. E a influência que nós vamos ter, somos nós mesmos que decidimos. Quando eu pego a Bíblia, a palavra de Deus, e vou fazer a leitura devocional para a minha vida, eu estou me influenciando na palavra ou pela palavra. Quando alguém, da mesma maneira, se abstém de fazê-lo, quando alguém pega o seu tempo livre e oferece esse tempo para entretenimentos ou coisas alheias à palavra de Deus, ou ele simplesmente age de uma forma arrogante com o tempo, não remindo o tempo, ele está dizendo que ele vai se influenciar em alguma outra coisa. O que é que tem influenciado você? Quem você tem elegido para te influenciar? Existem pessoas que gostam de pressupostos marxistas. Outras pessoas gostam de pressupostos hedonistas. Existem pessoas que são ainda totalmente libertinas, ou seja, dizem qualquer prazer me diverte. No tocante aos servos de Deus e por servir a Deus, isso por se presumir que eles são então escravos de Deus, e quando eu estou falando aqui escravo, eu estou dizendo de uma forma consciente e por vontade própria, então essa pessoa deverá se pautar em colocar os seus desígnios, os seus desejos na direção daquele a quem serve. Servir a Deus é nos anular para poder permitir que aquele a quem nós servimos cresça. Porque o importante é que Cristo cresça e que nós diminuamos. Pois o conselho bíblico é até que Cristo seja formado em vós. Há uma formação acontecendo. E a influência cristã acontece quando você tem tempo para orar, quando você tem tempo para leitura bíblica, quando você tem tempo para um jejum que agrade a Deus. São 3 elementos básicos que levam o homem a uma plena comunhão com Deus, a uma koinonia, a uma busca pela santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando eu falo de santificação, eu estou falando no sentido de se manter separado para o serviço. A unção que vem é para um serviço específico. Deus te ungiu para estar a serviço dele. Então se entregue ao Senhor nesse dia.
Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.